Boa noite ao seleto povo de Deus, rebanho do Senhor Jesus Cristo já ressuscitado. Trago aqui boas-vindas a todos os internautas, todos que sintonizados já se fazem nesta noite, em que estamos iniciando uma celebração ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, que teve a disposição do imensurável amor do Pai a dar-se por nós, sujeitando-se a morte de uma cruz, levando sobre si o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades, para que pelas pisaduras dele nós sejamos sarados. E assim que eu estou lhes convidando nesta noite para juntos entrarmos na presença deste Deus Todo-Poderoso que manifestou o amor dele para conosco. Nós estamos entrando na tua casa neste momento, no teu recinto, para juntos celebrarmos a nossa vitória. Glórias ao nosso Deus Pai e a Jesus Cristo, o Filho, não mais crucificado, mas não mais morto, mas ressuscitado, vive e reina para todo o sempre. Nós estamos nos apresentando a Deus nesta noite, na abertura desta celebração, deste culto de adoração ao Senhor, nesta semana chamada Santa, em que todos nós devemos agradecer a Jesus e suplicar também as bênçãos, caminhando nesta Páscoa, caminhando nesta passagem. E eu quero neste momento convidar você para orarmos juntos. Feche os teus olhos, se assim você puder fazer, reverenciando ao Rei da Glória. Oremos. Deus, o Senhor trouxe-nos o caminho para o céu. Nos apresentamos a Ti com gratidão e louvor, nosso Deus. Suplicamos-te as bênçãos para todas as pessoas que desprovidas estão da presença afável de Cristo Jesus, o Senhor, ressuscitado dentre todos os mortos. Assim nós te exaltamos, assim nós te rendemos louvores, assim nós te adoramos, porque Jesus Cristo, teu Filho, assim trouxe-nos a graça da redenção, a graça do resgate, a graça da vida ressurreta, porque Ele ressuscitou para que todos nós tenhamos vida nele. É neste nome, que é sobre todos os nomes, Jesus, nós oramos. Amém. Diga amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja abençoando a tua casa, a tua família neste momento. Prepara, pois, o teu coração neste momento para louvores inspirativos. Mas antes destes louvores inspirativos, eu quero deixar uma palavra de recordação
do dia mais difícil, mais complicado na vida de homens e de mulheres que ocorreu dentro desses 2000 anos que nós estamos contando a história de Jesus. Marcos 16, versículo 9 e versículo 10. Jesus aparece a Maria Madalena, havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana. Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Iniciamos aqui uma trajetória em que Jesus havia feito, recupera a vida de uma mulher de uma vida tão ruim. É esta mulher que Jesus se manifesta a ela e vai agora anunciar que Jesus havia ressuscitado e vai levar a notícia aos companheiros que haviam estado com Jesus, mas eles se achavam tristes e chorosos. Sensação de uma perda, mas Jesus se revelou a eles mais à frente. Este momento, espero que você esteja com o teu coração preparado para louvores inspirativos. A família Venâncio entra neste momento enaltecendo o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo com os louvores. Participemos, pois, destes momentos de louvores. Sepulcro e a
significa para você? Que lugar em tua vida ele tem? Estas duas perguntas, elas requerem respostas. O que Cristo significa para você? Que lugar em tua vida ele tem? Nós teremos
este momento, mais um louvor com a menina mensageira Ana Sofia. O louvor que ouviremos neste momento tem como título Entrega. Após este cântico, este louvor, nós hemos de receber a mensagem do coração de Deus para os nossos corações, na instrumentalidade do servo de Deus, nosso irmão seminarista Igor. Prepara, pois, o teu coração para estes minutos que se seguem, para que você visualize, sinta quanto é importante a presença de Deus na vida de um filho que dá-se por todos nós. Boa noite, irmãos. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo
ti, tudo a ti. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória para sempre. Amém. Toda a glória a Deus, toda a glória a Deus, toda a glória que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória para sempre. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Boa noite para vocês, bom dia para mim, né? Hoje, segunda-feira, dia 6 de abril, estou aqui fazendo a primeira gravação de uma série de gravações a qual nós vamos trabalhar uma temática dos 7 dias capitais, ou seja, a última semana de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Como nós vimos ontem na aula da EBD, nosso pastor Elias mencionou sobre o Domingo de Ramos, né? O pastor Adriano também de noite pensou um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de conversar com os irmãos sobre essa última semana de Jesus Cristo, né? Trazendo reflexões bíblicas e alguns momentos ilustrativos para que a gente possa entender e compreender o que ocorreu e os significados que aconteceram naquela semana, para que a gente possa verdadeiramente entender e compreender o real sentido que é a Páscoa. Então, que nesse primeiro dia, eu estava há pouco fazendo uma caminhada e refletindo um pouquinho sobre o texto de hoje, ou seja, o texto deste momento, né? O texto desse momento ele se encontra lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, a partir do verso de número 12, vamos ler até o verso de número 17. Vamos falar um pouquinho sobre a figueira seca
sobre o templo, né? A purificação do templo, a qual Jesus adentra e vê toda aquela escandalização ocorrendo dentro do templo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E assim diz o texto: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não se consentia que ninguém levasse alguma coisa de vaso do templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Bem, nesse primeiro texto, nós temos aqui duas lições maravilhosas. Como a gente viu, capítulo 10 vai narrar sobre o domingo de Ramos, e o texto já ensina que já não é no domingo, é na segunda, porque ele já começa falando que no dia seguinte, Jesus ele caminhava com seus discípulos, e o texto mostra tanta humanidade de Jesus que ele teve fome. Ele teve fome e olhou para aquela figueira ela estava com folhas. E interessante entender e compreender, porque na terra de Israel, naquela região, ela representa por duas questões de árvores que são marcas daquela nação, que é o figo e a oliveira. E Jesus ele vai tentar achar figo naquela figueira. Ele chega, coloca a mão sobre as folhagens, entre as folhagens, e não acha um figo sequer. E naquele momento ele sente um sentimento de revolta contra aquele figo, visto que aquele figo se mostrava ser uma árvore frondosa, mas ela não tinha um fruto sequer. Ela não tinha um fruto, ela estava num momento errado. E o texto vai dizer que não era o momento de figos. Ou seja, todos nós sabemos que durante as estações do ano tem períodos de algumas determinadas frutas, outras determinadas outras frutas. E aquele momento, naquela época, não era momento de figo. E como se identificava se tinha figo? Justamente pelas folhas. A folha, ela dava prenúncio de que ela tinha fruto, aquela árvore estava frondosa. Porque o figo é diferente, irmãos. O figo, primeiramente, a árvore, né, ela dá primeiro o fruto para depois dar as folhas. Por isso Jesus olha para aquela árvore, para aquela figueira, e pensa que tem fruto nela. Porque deveria já existir o fruto para depois vir a folhagem. E aí, andando agora de manhã, eu estava refletindo e pensando: é interessante. E é exatamente isso que muitas das vezes acontece nos dias de hoje, nas nossas vidas. Muitas árvores que apenas apresentam ser homens e mulheres de Deus. Apresentam ser pessoas que frutificam no reino. Mas infelizmente são apenas árvores com muitas folhas, que demonstram belezas, mas resultado nenhum. E Jesus ele não veio para contemplar beleza em nós. Ele requer da minha vida e da sua vida que venhamos ter resultados para o reino. Jesus ele olha para aquela figueira e diz que nunca mais ninguém coma fruto de ti. E diz que aquela figueira se secou, morreu. Que possamos entender, tirarmos esse momento a qual nós estamos em quarentena, sabemos o momento histórico que estamos vivendo, fazemos uma reflexão dentro de nós e entender se temos vivido um momento apenas de folhagem ou se verdadeiramente temos oferecido bons frutos a Cristo e às outras vidas que para se alimentar através da nossa.
que possamos entender o sentido que Jesus quer nos ensinar nesta manhã. Jesus olha e continua a sua caminhada e ele entra para o templo. E olhando para aquele templo, ele fica novamente escandalizado, olhando porque ali existiam pessoas gananciosas, vendendo, né, lucrando em cima do reino. E ali ele destrói, ali ele expulsa aqueles homens e os chama de ladrões, compara a ladrões. Irmãos, são dois momentos aqui históricos que nos dão uma lição muito valiosa. Olhar para esses dois textos e compreender que não adianta de nada a beleza externa se muitas das vezes ainda vem acompanhada de uma podridão interna, de algo obscuro que está escondido, mas que alguém que morreu naquele madeiro pode e tem acesso e sabe verdadeiramente quem sou eu e quem é você na essência eterna. Porque nós estamos vivendo um momento histórico para a nossa nação e para este mundo. Um momento onde as pessoas estão entendendo que o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós, não são paredes. Hoje existem famílias se reunindo dentro dos seus lares, louvando, glorificando, lendo a Bíblia, estudando, entendendo e compreendendo o que Cristo requer da minha vida e da sua. Por isso, irmãos, que possamos entender essa primeira reflexão desses 7 dias capitais, a olharmos externamente se estamos apenas de folhagem ou se estamos oferecendo um bom fruto, ou olhar internamente se não estamos apenas negociando com esse Jesus Cristo. Ele não quer negociantes, ele quer o meu e o seu coração. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar a nossa reflexão. Terça-feira trarei uma nova mensagem e essa semana a gente vai fazer uma série de mensagens e que essa noite você possa refletir nesses 7 dias, trazendo em apenas um momento a reflexão perfeita chamada Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, até breve. Vamos lá, irmãos, vamos continuar então o estudo da palavra do Senhor, seguindo a temática dos 7 dias capitais, os 7 dias antecessores à crucificação de Cristo, a nossa verdadeira Páscoa, né, e a ressurreição dele. Continuando a leitura do texto, né, de Marcos, capítulo 11, hoje nós vamos trabalhar, a partir desse momento, vamos trabalhar a partir do verso de número 20 do capítulo 11 até o verso de número 26. E diz assim a palavra: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e te lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, realmente são momentos históricos de Jesus Cristo, e ele vai cada vez mais arrochando, né? Ensinando que verdadeiramente a porta é estreita. O texto começa novamente, né, mostrando para a gente que já é mais um dia, ou seja, terça-feira, visto que eles aqui começam a partir do verso de número 20, falando que passando pela manhã, ou seja, um outro dia. Eles estavam regressando, né?
E nesse regresso eles voltaram pelo mesmo caminho e cruzam novamente com a figueira. E ao cruzar com a figueira, diz que seus discípulos olharam e compreenderam as palavras que Jesus havia falado. Então compreenderam de uma tal maneira que eles verificaram e repararam que a figueira que outrora, no dia anterior, era tão cheia de folhagem, agora estava seca, a tal ponto de até as suas raízes estarem secas, ou seja, morta completamente. É uma realidade, irmãos, e a gente continua a compreender o quanto é importante, o quanto, o que nós já conversamos um pouquinho antes, precisamos aprender a nos tratar e sermos verdadeiros homens e mulheres de Deus que frutificam no reino, não apenas vivem de folhagem, de aparências, porque vai chegar um dia que esse mesmo Cristo Jesus vai sondar as nossas vidas e, se não achar resultado, certamente colheremos esse fruto amargo que é a morte. Nós estamos vivendo, como já falei, esse momento na nossa história e a gente precisa aprender a tirar lições. Lições do cotidiano, lições mais ainda da palavra do Senhor, e precisamos viver o que a palavra está nos ensinando. E Jesus ele vai virar para os discípulos e vai dizer, vai declarar para eles: mas se vocês tiverem fé, né? Ou seja, a ponto de dizer para aquele monte, para ele se lançar ao mar, ele ali irá ocorrer. No entanto, irmãos, a gente precisa entender que para que isso ocorra, a gente precisa crer, acreditar. A fé, ela precisa gerar em nós um sentimento de crença, um sentimento de que vai acontecer. Jesus aqui ele vai nos dizer e nos ensinar que existem dois paradigmas desta caminhada, mas para se estreitar mais ainda, né? Ele vai nos ensinar que essa fé que move essa montanha, essa mesma fé que, se praticarmos e vivermos crendo, né, ela não pode ser possível de acontecer se não caminhar juntamente com o ato de amor. E que ato de amor é esse, Igor? O ato de amor de perdoar. Jesus vai nos ensinar que, se não perdoarmos, o nosso Pai Celestial também não vos perdoará. Consequentemente, as nossas orações também não são atendidas. Então nós podemos aqui entender e compreender que existe muitas orações que às vezes não são atendidas, irmãos, porque às vezes existe a raiz de amargura, a mesma raiz de sequidão desta árvore que agora está morta, que faz com que a gente não haja com amor para com o próximo, não se conserte muitas das vezes em algumas questões pessoais, questões familiares, e com isso vivemos sem resultados através das nossas orações. Precisamos viver o que a palavra nos ensina. E nesses 7 dias capitais, nesse segundo dia, a palavra está nos exortando, nos ensinando a perdoar, a amar, para que não venhamos viver a vida como desta árvore, uma vida seca. Que Deus possa continuar verdadeiramente ministrando em nossos corações. Daremos sequência a outros textos para que a gente possa entender o real sentido dessa Páscoa chamada Jesus Cristo. Para que cresçamos em graça, vamos caminhando. Amém. Bem, irmãos, vamos dando sequência então
a palavra do Senhor. Nós vamos refletir a partir de agora no texto de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1 até o verso de número 9. Aqui vai retratar a quarta-feira, né, de Jesus Cristo na terra, antes da Páscoa, antes da verdadeira Páscoa, né? E o texto ele já nos vai dar essa referência no início. Ele diz assim, capítulo 14, a partir do verso 1. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E o próximo texto, jantar em Betânia. Estando ele em Betânia sentado à mesa, em casa de Simão Pedro, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. E Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Bem, irmãos, o texto, como eu falei no início, ele já dá a descrição mais ou menos da data, visto quando fala aqui, e dali a 2 dias, ou seja, né, a Páscoa ela começa na sexta-feira, nos pães asmos, né, tem todo aquele rito, e aí o texto aqui já está retratando essa data específica. Então, conversamos um pouquinho do que ocorreu naquela segunda-feira, sobre a árvore que não dava bom fruto, não dava fruto. Conversamos também um pouquinho sobre a morte dessa árvore, essa sequidão, da falta do amor, do perdão, em relação à prática de uma fé verdadeira. E aqui Jesus vai nos dar mais uma lição importantíssima, que ele mostra através da vida desta mulher. João vai retratar quem é esta mulher, Maria, irmã de Lázaro, de Marta. João vai mostrar também que esse leproso, né, a qual Jesus, Simão, né, esse Simão, a qual Jesus está na casa dele, era vizinho próximo ali de Marta e de Maria, então, povo ali da região. E existe aqui esse momento importante, né, da atitude de Maria. Maria ela vai quebrar esse vaso de alabastro, com esse unguento, esse valioso, né, de puro nardo. Um dia eu ainda vou parar para fazer essa pregação só sobre esse texto, porque ele é riquíssimo, irmãos. Mas eu quero enaltecer essa caminhada de Jesus. Jesus ele faz esse trecho todo ensinando e mostrando justamente o quanto nós necessitamos deste sacrifício vivo que ele fez. Porque a humanidade ela estava corrompida, ela é corrompida, nós somos corrompidos através do pecado. E esse ato de Maria vai mostrar como a humanidade ela tem alguns preceitos e alguns conceitos errados do valor. Aqueles discípulos caminhavam com Cristo e olharam para aquela cena e
não conseguiram conceber tamanho desperdício aos olhos deles. Jesus vai interpelar e falar: cara, deixa ela fazer o que ela está fazendo comigo. O problema, irmãos, é que aqui mostra pra gente essa caminhada da deturpação humana, desde não dar fruto, desde não aprender a perdoar, desde a questão de não saber essa relação da oração com o perdão, de mostrar que nós somos muito autocríticos, né? Essa autocrítica é a gente verdadeiramente olhar a situação, a gente traz para o nosso pensar, planejamos essa crítica do outro para com Jesus. A humanidade, ela tem essa característica pecaminosa de olhar a questão do pecado e gerar alguns pensamentos errados. Então, que a gente tire e extraia desta lição, desta quarta-feira, justamente não sermos tão críticos, principalmente quando uma vida está aos pés de Jesus Cristo. Porque talvez a gente possa olhar uma pessoa que a gente acha que ela não merece, pelos nossos preceitos, pelos nossos conceitos, mas quando uma vida se entrega verdadeiramente a esse Jesus, de um relacionamento próximo a este Jesus, não cabe a mim, nem a você, nem a nenhum de nós julgarmos esta vida. Que venhamos entender e compreender a essência, exatamente da essência desse puro nardo, esse puro amor por Jesus. O que Maria demonstra é amor por Jesus. E esse amor é o amor perdoador. Este amor é o amor que gera frutos. E aqueles discípulos ali, né, eles estavam nesse conceito totalmente deturpado do amor. Eles tinham que aprender ainda o que é amar, o que é viver o Evangelho. E Maria, com a sua simplicidade, mostrou um verdadeiro Evangelho. E vamos caminhando pela palavra do Senhor, ainda há muito mais de Jesus para falar conosco, dando continuidade aos próximos textos. Que Deus continue a ministrar os nossos corações e que a gente possa aprender não mais esta lição, o que Jesus requer da minha vida e da sua vida, para que possamos viver o Evangelho real que esta terra tanto precisa. Vamos caminhando, irmãos. Bem, irmãos, continuando a palavra do Senhor, tudo aquilo que Ele já tem ministrado às nossas vidas, o texto a qual a gente está refletindo sobre o capítulo número 14 de Marcos, vai retratar ainda muitas coisas importantes, acontecimentos importantes. Ele fecha esse ponto que a gente está conversando sobre o jantar em Betânia, com uma fala de Jesus que me chamou muita atenção. No verso 9 ele declara: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Maria, ela faz algo muito importante para a representação de um cristão real e verdadeiro. Ela não apenas quebra aquele vaso de alabastro, ela expressa amor, ela expressa devoção, ela entende e compreende quem é Jesus. E o interessante é que, diferente do que os discípulos, porque como já falamos, os discípulos ali eles ficavam só questionando. Por isso Jesus vai fazer essa declaração, deixar isso em memória a ela. Algo que ficou registrado na Bíblia. Alguma coisa que está registrada na Bíblia e deixar em memória a alguém. A uma pessoa, uma atitude. E qual atitude? Amor. A atitude de amar de Maria foi
essencial para que ela ficasse registrada e que essa atitude de amor possa permear as nossas vidas. Que possamos começar a compreender Jesus ensinando todas as questões desse amor. Como vimos lá na segunda-feira, na terça-feira, Jesus muito apertando realmente algumas questões com os seus discípulos. Agora ele começa a mostrar esse real amor e que ele é amor. E hoje, né, quinta-feira, o texto a qual nós vamos estar trabalhando é a partir do verso de número 12 ao número 26. Como falei também na segunda-feira, a gente não estamos podendo estar reunidos no templo, mas como homens e mulheres de Deus, temos nos reunidos em casa, nos nossos lares, para orar, louvar, ler, meditar na palavra. E não diferente de hoje, estou aqui com a minha família, né, minha esposa, Gabriele, minhas filhas, meu pequenininho está dormindo. E que a gente possa aprender, continuar a aprender aquilo que Jesus está nos ensinando nestes 7 dias capitais, né, dos últimos momentos dele, ainda em vida, antes da ressurreição. Que possamos então estar lendo, vou pedir à irmã Gabriele para ler o texto do Marcos, capítulo 14, a partir do verso de número 12 até o verso de número 26. Boa noite. A última Páscoa e a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascual, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que irei começar a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E, quando estavam comendo sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós, que come comigo, me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que o beber de novo, no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, irmãos, compreendendo aqui o que a palavra quer continuar a ministrar aos nossos corações, o texto aqui já vem mostrando, né, que se trata justamente desta quinta-feira, quando fala que no primeiro dia da festa dos pães asmos, onde começa as datas festivas daquele povo, Jesus ele reúne os discípulos para realizar a ceia. E ali ele tem um momento de intimidade, porque ele quer um local para que isso ocorra, né? E encontra um lar, um local, algo para estar preparado, para ele sentar, comer, conversar, explicar aos discípulos tudo isso que a narrativa da história bíblica está falando, sobre o que vai ocorrer com ele, sobre aquilo que a gente já aprendeu, estamos aprendendo através da palavra do Senhor, assim como falamos ainda há pouco sobre fazer em memória a atitude de Maria, do amor que ela teve para com Cristo,
esse ato da ceia, Jesus ele deixa essa determinação para os seus discípulos, para todos nós até o dia de hoje, para que façamos isso sempre em memória dele, para que lembremos do sacrifício que ele fez pelas nossas vidas. E eu não, como já tem, acho que muitas pessoas têm reparado, eu não tenho pontuado sobre a questão da traição de Judas. Eu acho que, como tenho visto nos dias de hoje, irmãos, e compreendido algumas questões que a gente precisa entender e viver. Jesus nos ensina, um pouco antes, da nossa conversa, sobre o perdão. Judas também poderia ter tido o perdão, mas ele escolheu, viver a amargura dos seus atos. Então não cabe nós ficarmos julgando, Judas. Muitas pessoas nesse período têm aquela brincadeira típica de malhar Judas pela essa questão, e aí coloca nome de pessoas, faz aquelas histórias todas que a gente já sabe, deturpa pessoas como se fosse um Judas, quando na realidade nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos representar Cristo através de amor, de perdão e graça. Por isso, irmãos, nós estamos aqui hoje em família, aprendendo mais ainda da palavra do Senhor, querendo ajudar os irmãos a crescer em graça, entender e compreender aquilo que Jesus requer das nossas vidas. E vamos tirar um momento aqui em família, um momento representativo daquilo que Jesus nesta data fez com os seus discípulos, que é participar de uma ceia. E eu preparei aqui entre a minha casa, entre a minha família, uma ceiazinha, um pão, bem típico daquele momento, sem fermento, a apresentação do vinho, suco de uva, e eu vou compartilhar com a minha família esse momento, mas gostaria que nesse momento você aí na sua casa, onde você estiver, que você refletisse na questão daquilo que Jesus está realizando neste momento, que é o ato de entrar no seu lar através da palavra do Senhor. Ele diz para aquele discípulo: vai à cidade, encontra o local, procure outra pessoa. E no dia de hoje a palavra de Deus está ministrando ao meu coração, ao seu coração. Vá, faça os vídeos, leve a palavra do Senhor adentre esses lares, para que eles possam compreender que eu quero viver em família. Foi exatamente o que Jesus fez. Então eu vou pedir minha filha Maria para estar partindo o pão e dividindo conosco, representando o que a palavra de Deus diz. Este aqui é o meu corpo, um corpo que vai passar pelo sacrifício em prol da minha vida e da sua vida e de toda a humanidade, e todo aquele que nele crê será salvo. Possamos experimentar no seu lar, você possa permitir que Jesus adentre o seu lar, para com a confirmação da palavra de Deus e venha ceiar, você possa ter intimidade com a sua família, ter intimidade com esse Jesus. Comamos. E Jesus vai mais além. Ele declara que este sangue, representado através do suco de uva, através do vinho, representa o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado naquele madeiro pelas nossas vidas. E ele diz para aqueles discípulos, assim como diz no dia de hoje para a gente: venhamos beber deste sangue, deste vinho, em memória dele, até o dia que ele regresse, e que venhamos estar ceando com ele, na sua casa, no seu lar, no céu. E ele diz assim: em verdade vos digo que não beberei mais deste fruto da vide,
até o dia que o beber de novo, no novo reino de Deus. Que possamos fazer isso sempre em memória desse Jesus, para entendermos e compreendermos que um dia vamos estar no reino com Ele. Eu sei que os dias são maus, irmãos, as notícias têm sido terríveis. Mas se alguém de nós for atingido por esta praga que está passando pela nossa nação, por este mundo, que possamos ter essa certeza que vamos estar no reino com Ele, ceando, possamos beber. E fechando, diz o texto: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que possamos agora aqui em família, que você aí no seu lar, possa em família, onde você estiver, estarmos tirando agora esse momento, um breve momento de adoração a esse nosso Deus chamado Jesus Cristo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Que possamos dar continuidade àquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, mas que nesse momento você possa convidar esse Jesus reinar no seu lar, dia após dia. Damos continuidade, Deus nos abençoe. Quero aqui agradecer e que possamos continuar aprendendo com Cristo. Ainda tem algumas lições a aprender até o dia derradeiro da verdadeira Páscoa chamada Jesus Cristo. Vamos lá, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Continuando a reflexão, nós temos agora um momento histórico, né? Como acabamos de falar, a partir do momento em que eles cantam um louvor e seguem em sentido aos Montes das Oliveiras, diz o texto aqui, a partir do verso de número, capítulo 14, verso de número 32, que Jesus ele vai para um local de intimidade com o Pai, chamado Getsemane. E é exatamente por volta desse horário, entre 2 da manhã, na madrugada, como estamos agora. E eu gostaria de refletir, pensar um pouquinho com os irmãos, né? Jesus ali, nesse dia, de quinta para sexta-feira, buscando essa intimidade com o Pai, orando, falando com Ele. Como muitas das vezes nós fazemos em nossas vidas, né? Nos nossos dias de angústia, de aflições, buscamos Deus em oração, buscamos Deus em intimidade. E muitas das vezes buscamos assim na madrugada. E podemos sentir um pouquinho do que Jesus vivenciou com o Pai naquele momento. É tão interessante que o texto vai descrever que os discípulos eles nem aguentavam. Os discípulos eles sempre passavam alguns momentos, mas eles voltavam a dormir, porque eles não conseguiam sentir e nem entender tamanha aflição de Jesus. E eles ficavam com sono e dormiam.
não diferente muitas vezes das nossas vidas, que umas madrugadas passamos falando com Deus, e nosso esposo, nossa esposa, nosso ente querido que muitas das vezes dorme conosco ali descansando, nem tem noção de quantas vezes as nossas lágrimas escorrem pelos nossos rostos emudecidos, tentando entender, compreender uma aflição que somente quem passa sabe. E somente alguém que passou uma aflição tamanha como Jesus Cristo pode compreender as nossas lágrimas das madrugadas. Por isso, gostaria desse momento a gente refletisse, lembrasse dessas noites de angústia, noites de tristeza, noites de aflições que muitas das vezes passamos sozinhos, como Jesus passou. E que venhamos compreender esse Cristo, essa Páscoa verdadeira em nossas vidas, para que venhamos crescer em entendimento e compreensão da proposta que Ele tem para nós, e entender que Ele sabe exatamente como nos sentimos, porque Ele passou esse momento sozinho com o Pai, assim como muitas das vezes nós passamos sozinhos. Que possamos continuar a caminhada, outros textos estarão sendo esclarecidos, e que possamos entender e compreender o sentido desses 7 dias capitais de Cristo, que muito há de nos ensinar. Deus nos abençoe. Continuemos. Bem, irmãos, continuando a nossa palavra, aquilo que a gente tem estudado, eu gostaria de explicar para os irmãos, talvez alguns não estão entendendo por que estamos nesse cenário, e de fato estamos aqui no cemitério. Chegada a sexta-feira, como a gente conhece, sabe toda a história, o que aconteceu. No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 21, vai falar sobre a crucificação de Cristo, né, todo o sofrimento dele, toda aquela narrativa que muitos já conhecem. E por que estou aqui? A gente está vivendo um momento histórico no nosso país, no nosso mundo, e andei vendo algumas postagens que me chamaram a atenção, muitas pessoas chegando lá do Antigo Testamento, a questão, né, de ungir os umbrais com o sangue do Cordeiro, a proteção, mas nós estamos vendo que essa doença ela tem ceifado bastante vidas, ela tem trago um trauma muito grande na sociedade, mas eu gostaria de deixar uma reflexão, um pensamento sobre este dia, sobre mais esse dia capital da vida de Cristo, porque muitos acharam que nesse momento histórico era uma derrota, né, que ele tinha perdido, mas a gente vai entender e compreender que há uma vitória muito grande em Cristo Jesus para as nossas vidas. E diferentemente, irmãos, daquilo que a gente viu lá no Antigo Testamento sobre a libertação do povo de Deus, né, através do ato realmente de se resguardar em seus lares, algumas pessoas querem trazer essa realidade. Deixa eu falar algo. Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Cordeiro. Ele trouxe uma vitória muito maior do que uma vitória humana. Talvez essa doença, talvez outras doenças. E aí, irmãos, é a realidade. Qualquer questão, a gente vai viver o nosso último momento da nossa história na Terra, vai ser num local como esse. Todos nós vamos morrer. Isso já é bíblico, isso é real. Nós não vamos escapar disso, seja hoje ou seja amanhã. Mas que a gente compreenda que Jesus veio para nos dar uma vitória, nos dar uma garantia de uma vida espiritual com Ele. Ele venceu a morte para que a gente pudesse entender que
que, como diz a palavra do Senhor, que no mundo a gente vai ter aflições, e estamos passando por essa aflição, mas Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, e nele podemos ser vencedores sim, mas para que vivamos em glória com Ele. Então que venhamos deixar nossa mente mais tranquila, mais em paz, com toda a questão que estamos vivendo, para que a glória dele se manifeste em nós, e que se viermos sim padecer aqui na terra por esses momentos, mas temos a certeza que na ressurreição de Cristo ele deixou uma verdade, que a qual nele somos mais do que vencedores, e para com ele estaremos na glória. Que a gente possa refletir e trazer paz aos nossos corações nesses dias tão angustiantes, em nome de Jesus, e continuemos a palavra do Senhor. Bem, irmãos, continuando a mensagem, fazemos agora o fechamento da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor já tem ministrado ao longo desses momentos que temos passado juntos. Eu gostaria de estarmos meditando na palavra do Senhor, mais uma vez no Evangelho de Marcos, a qual a todos esses momentos a gente tem trabalhado a temática, no capítulo de número 16, do verso 1 ao 8, ele vai descrever a ressurreição de Cristo. Cristo, aqui tem 3 pontos que a gente pode entender e compreender sobre a ressurreição de Cristo. O primeiro ponto é que Cristo ele ressurge para confirmar tudo aquilo que a narrativa da palavra do Senhor do Antigo Testamento veio mostrando e apontando para que isso fosse ocorrer. Ele confirma a Sagrada Escritura. A segundo pensamento e ponto que a gente pode compreender da ressurreição de Cristo é que Cristo ressurge porque para confirmar a sua divindade. Ou seja, a todo momento, várias vezes de passagem, a gente vai encontrar a fala de Jesus dizendo que eu e o Pai somos um. E Jesus ressurge para quê? Para que essa divindade fosse confirmada. Porque senão tudo isso não teria valido de nenhuma informação correta. Mas caminhando mais à frente, aonde eu gostaria realmente de trabalhar com os irmãos, para fecharmos essa palavra desta noite abençoada, eu gostaria de trabalhar a partir do verso de número 14, que vai declarar a seguinte forma: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haviam crido nos que tinham visto já ressuscitado. Irmãos, eu lendo esse final aqui de Marcos, traz um peso muito grande de tudo isso que a gente já conversou, de tudo isso que a gente já vivenciou, de alguns pensamentos e compreensões. Jesus agora ressurreto vai encontrar novamente os seus discípulos, os 11. E eles estavam ali reunidos. E a gente pode ver e compreender que naquele período, né, do sábado, parecia que aqueles discípulos estavam perdidos. Eles não estavam crendo no que iria ocorrer. Eles estavam, sabe, brincando, pensando. Eu falei, eles estavam igual aquele personagem do Chapolin. Toda vez que aconteceu um problema, né, as pessoas como é que falavam? E agora? Quem poderá nos defender? Esperando que ele, né, saísse daquela cruz. E no sábado eles ficaram ali atônitos, parecia que não criam. E Jesus agora vai mostrar que verdadeiramente eles não estavam acreditando. Jesus encontra aqueles 11 e a palavra é dura, irmãos. Ele fala, vendo eles 11 sentados juntos, ele vai dizer algo que eu acho que é um dos pontos mais terríveis para uma igreja. Jesus vai declarar que eles tinham incredulidade. Eles não criam naquilo que a palavra do Senhor havia declarado e todos os ensinamentos a qual Jesus Cristo tinha ensinado a eles. Eles não acreditavam. Nem acreditaram naqueles homens a qual
Jesus vai à frente e vai dizer: vocês não creram nem naqueles que falaram, que me viram. Ou seja, mais uma vez, esses discípulos, conhecedores da palavra, conhecedores da lei, não estavam crendo verdadeiramente, eles estavam incrédulos. Porque a lei diz que se houver 2, 3 testemunhas, aquele fato se torna real. E os discípulos não acreditavam. A incredulidade que muitas das vezes alcança os nossos corações, as nossas vidas. A incredulidade de não entender e compreender o momento que estamos passando. Homens e mulheres aí afrontando, se colocando em risco, não crendo que isso pode alcançar os seus lares. Não estou aqui fazendo apologia para que ter medo, nem tão pouco apologia para que venhamos a confrontá-los. Mas a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, vai nos ensinar também sobre isso, que a gente deve receber e temer aquilo que os nossos líderes nos ensinam. E podemos olhar para o texto e ver que esses discípulos, eles estavam incrédulos. Eles não acreditavam. Eles não entendiam, não compreendiam. E Jesus lança isso sobre o rosto deles. Vocês foram incrédulos. Vocês não acreditaram. E os discípulos ficam ali atônitos, olhando. E disse mais. Fechando esse ponto, acho que ali caiu a ficha para os discípulos, ali eles entenderam e compreenderam a vinda de Cristo, a ressurreição de Cristo. E Jesus vira para eles e começa a dar um norte. Jesus vai virar para eles e falar, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Existe aqui uma determinação, uma continuação. A gente olha o Antigo Testamento, a gente vê todo momento apontando para Cristo. Deus traz todo o planejamento dessa vinda de Cristo. Deus oferece o seu Filho para que padeça pelos nossos pecados naquele madeiro. Jesus vem e cumpre a sua fase, a sua etapa, aquilo que estava proposto para com ele, para que as Escrituras Sagradas se cumprissem. E agora Jesus ressurreto volta ao Pai, ascende aos altos céus. E ele vai, nesse momento de encontro com os discípulos, deixar essa mensagem: ide e pregai o Evangelho. Deus está nos dando uma oportunidade de estarmos reunidos nos nossos lares, como estamos agora, creio, muitos aí olhando e compreendendo que a palavra de Deus está nos exortando, para que a gente volte ao primeiro amor, que a gente volte a entender e compreender o motivo real que fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo. E ele não está falando isso somente para os discípulos, para os pastores, ele está falando para o povo de Deus, para que a gente vá pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus continua falando que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Existe aqui esses dois contrapontos da palavra do Senhor a todo momento. Eu costumo dizer com os irmãos, e cansamos já de mostrar e compreender dentro da Sagrada Escritura, que de Gênesis a Apocalipse existe a graça. No entanto, existe também o julgamento de Cristo, de Deus. E aqui Jesus está mostrando essa realidade. Quem crer deverá de ser batizado. No entanto, quem não crer será condenado. Existe graça, mas existe também as consequências das escolhas de não obedecer à palavra do Senhor. Então, que a gente possa compreender aquilo que a palavra vem nos ensinando e nos exortando nesse fechamento. E Jesus vai dizer algo importante, irmãos. Algo que eu particularmente tomo para a minha vida e me coloco como exemplo desde os momentos que eu já declarei, já inúmeras vezes expliquei, já me expus a minha história do meu problema, daquilo que eu passei, do vendaval da minha história. E Jesus vai dizer para aqueles discípulos: e estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe, irmãos, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Jesus está falando que a gente vir pregar e anunciar o Evangelho. E ele está dizendo que às vezes a gente se pergunta, né? Caramba, mas eu não vejo essas curas. Estamos passando agora por essa pandemia e eu não vejo esses homens e mulheres de Deus clamando para que haja cura, para que isso termine, para que isso ocorra. A gente olha para a palavra do Senhor e ele está dizendo e declarando que estes sinais seguirão os que creem. O problema é que muitas das vezes as pessoas estão colocando e pregando isso, pregando sinais. Quando Jesus vira para a minha vida e para a sua vida e fala, pregue o Evangelho de Cristo. Jesus não está falando para a gente pregar sinais, está falando para a gente pregar o Evangelho. Porque os sinais nos seguirão aqueles que creem na ressurreição desse Jesus Cristo. Aqueles que creem e forem batizados vão entender e compreender que esse Salvador vive e reina para sempre. Mas o que não crer será condenado. Por isso, irmãos, a gente não precisa ficar preocupado fazendo esses... Muitas das vezes eu tenho uma forma de pensar, minha particular, que eu já declarei, já falei diversas vezes. Eu não gosto de viver uma vida de pedinte, eu sou filho. E filho, quando você tem essa intimidade, tudo aquilo que a gente já leu desde o primeiro dia, desde aqueles primeiros momentos que conversamos há pouco, a gente entendeu e compreendeu que não basta ser uma árvore, você precisa ter frutos. Folhagem não dá resultado. Jesus depois vai dizer para os seus discípulos, se você tiver fé, essas montanhas sairão de um lado para o outro. Jesus também vai compreender, entender e mostrar que a gente não deve ter aqueles sentimentos de inveja para com o outro, pensamentos maquiavélicos para com o outro, quando os discípulos tiveram tais pensamentos para com Maria, quando fez o ato de ungir os seus pés. Nós já conversamos. E eu gostaria, irmãos, antes de fechar, que dessemos uma oportunidade neste momento para refletirmos num breve testemunho de uma amada irmã da nossa igreja. Que possamos agora tirar esse momento e refletir para fecharmos a mensagem. Vamos lá, pode contar, dona Dília. Eu primeiro eu procurei minha chave, tudo dentro do guarda-roupa, dentro das gavetas, não achei. Eu falei assim, meu Deus, onde que eu botei essa chave, meu Deus? Eu quero perder o dinheiro, mas não posso perder a chave. Eu falei assim, meu Deus, eu vou orar, Senhor, vou fazer uma oração, que eu tenho muita fé. A fé está no peito, na alma, dentro do meu coração, Senhor. Aí eu falei assim, vou orar. Aí comecei a orar. Irmão Igor, guarde meu irmão Igor, Senhor, no volante do carro dele, guarde o irmão Igor da saída da casa dele para ir para o emprego dele, da saída do serviço dele para dentro da casa da família dele, meu Pai. Abençoa a Gabriela, abençoa todos os filhos dele, que é a esposa dele, abençoa Maria Eduarda, Mariana, Gabriel. Guarde toda essa família, meu Pai. Coloca teus anjos de luz dentro da casa da família do irmão Igor, tomando conta dele de noite e de dia. Não deixa que aconteça nada de mal familiar do irmão Igor. Aí eu acabei de falar as palavras. Aí eu falei assim, agora eu vou orar para todo mundo. Eu orei para todo mundo mesmo. Depois que eu falei assim, eu tenho fé, meu Pai, que eu não perdi a chave, me ajuda. Aí eu falei, estou tranquilamente, fiz a oração para todo mundo. Depois que acabei de orar, eu tenho aquela fé tão grande, Senhor, o Senhor vai me ajudar. A fé é grande. Aí fui direto, suspendi aquela cambuquinha branca, a chave estava lá de baixo. Amém. Glória a Deus. Muito lindo. Bem, irmãos, vimos aí um breve testemunho de uma irmã amada.
a irmã Odília, uma senhora que eu particularmente tenho um carinho muito grande, e durante esse período tenho procurado estar visitando, sabendo se ela está precisando de alguma coisa, devido a gente saber da idade dela, do seu esposo, da sua casa. Mas eu tive esse momento com ela no sábado, perdão, na sexta-feira, e ela ali externando essa alegria dela, naquele momento virou para mim e falou: Igor, eu tenho que contar um milagre que Deus fez para mim. Aí eu falo, irmã, quando ela falou que ela estava orando, clamando ao Senhor, orando por famílias, orando para um, para o outro, né, toda aquela devoção que ela tem na sua vida em oração, em intimidade com esse Deus. Esse mesmo Deus a qual a gente viu quando conversamos sobre esse momento dos discípulos olharem para aquela árvore e falar: Mestre, eis ali a figueira, olha como é que ela está seca através da tua palavra. Esta irmã também, através das suas palavras, daquilo que ela balbucia e fala com o Senhor, ela alcançou graça através do momento que ela teve de quê? De busca pelo outro. Irmãos, e ela, no vídeo ela não expressa, mas depois ela falou algo que me chamou muita atenção. Ela diz que na sua declaração ela falou: Pai, Senhor, faz minha mente lembrar aonde está estas chaves. E ela falou: Igor, e depois o Senhor me mostrou aonde estava a chave. Sabe, irmãos, o que a gente precisa tirar de lições na nossa vida, de tudo isso que a gente está conversando, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a maior esperança é entender que esse Jesus Cristo ressurgiu. Esse Jesus Cristo venceu a morte. Como falamos naquele momento a qual estava lá no cemitério. E entender e compreender, sabe, que ali existe sim o final para mim e para a sua história. Porque diferentemente, irmãos, a gente precisa entender e compreender que ali é um final para a história do corpo físico. Porque esse Jesus foi nesse madeiro, morreu por mim e por ti, para que tenhamos uma vida em glória com Ele e com o Pai. E sabe, irmãos, o que é mais lindo entender e compreender nessas palavras de Jesus é falar e entender que Ele deixou alguém para que esses momentos a qual estamos passando não venhamos a passar com tanta aflição, porque Ele deixou para conosco o Espírito Santo de Deus, chamado o Consolador. Aquele que consola os corações dos aflitos. E talvez hoje, nesse momento, você está aflito, falando: meu Deus, será que eu vou morrer? Cada vez que a gente olha os noticiários, a gente vê: morreu mais um, morreu mais outro, e pegou mais doença aqui, outra colar. A gente fica com medo de que isso chegue ao nosso lar, na nossa casa. Mas, irmão, deixa eu falar algo real. Isso pode tirar esse corpo físico, mas a essência que está de um verdadeiro adorador vai continuar adorando ao Pai. Porque a palavra de Deus diz, né, é real. Paulo, se eu não me engano, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, vai dizer isso, que o primeiro que ressurgiu, quem foi? Jesus Cristo. Nos dá justamente a oportunidade de ter a mesma ação da ressurreição em Cristo. Ou seja, vamos descer sim à sepultura, mas a morte não poderá dizer: venci esse homem de Deus, eu venci essa mulher de Deus. Não, irmãos, nós estaremos com o Pai, o adorando em espírito e verdade. Nós estaremos aos pés do Senhor. Então, que tenhamos paz em nosso coração. E se essa mensagem tocou o seu coração, se essa mensagem nesse momento ministrou o seu coração, você que está aí no seu lar, na sua casa ou no carro, onde você esteja acompanhando esta palavra do Senhor, e você nesse momento quer falar para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero a Ti, eu quero te fazer um convite. Abre essa barrinha que tem aí, e você falar aqui uma frase: eu quero.
Escreva com fé, eu quero. E se você estiver aí com o seu coração angustiado, necessitado de uma palavra amiga, de oração, depois de escrever eu quero, você vai descrever o seu número de telefone. Que eu tenho certeza que em breve um irmão ou uma irmã desta amada igreja irá entrar em contato contigo para orar e interceder junto ao Pai, como a palavra de Deus está nos ensinando. Ide, pregai o Evangelho. Isso é ir e pregar o Evangelho, cuidar de vidas. Que possamos entender o que a palavra de Deus abençoada está nos ensinando durante todo esse momento. E que Jesus Cristo possa reinar verdadeiramente em nossos corações para todos sempre. Amém. Nós temos todas as famílias que compõem a primeira igreja batista em Rio Várzea, no município de Itaboraí. Esta igreja ela fica localizada na rua Adelina Leal, 923, no bairro exatamente Rio Várzea, município de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Quem vos fala é o pastor Elias Passo Rodrigues, que tem o privilégio de pastorear estas vidas, estas famílias, que faz uma igreja seleta, uma igreja crescer, uma igreja dinâmica, uma igreja que tem no coração o amor imensurável de Deus, transmitido por Cristo Jesus, o Senhor. Você pode buscar nos conhecer, fazendo-nos uma visita, enviando uma mensagem e nós responderemos o quanto queremos o teu bem-estar ao escolher uma agência de Deus para você dedicar o seu tempo da vida, o quanto Jesus dedicou em sacrifício sacrossanto para a honra e glória do nosso Deus. Você pode também, vendo-se por necessidade, resolver um problema, uma causa, fazer o seu pedido de oração e também enviar para nós. E nós, todas as terças-feiras, temos um compromisso de estarmos orando pela sua causa. Do hino 99. Você está diante da oportunidade de um convite em uma conscientização para uma ressurreição a efeito de uma nova vida. Acabamos de ouvir a mensagem do servo de Deus, o nosso irmão Igor, e ele leva você, ouvindo, nesta noite, a querer uma realidade ressurreta para o seu viver.
Glórias ao nosso Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe com a decisão que tens tomado pela ressurreição de Jesus na tua vida. O nosso boa noite, recebe o nosso abraço e quero impetrar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família neste momento. Deus bendito, Deus santo, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho por excelência, que veio trazer-nos o plano de salvação, para tanto suportou por nós uma cruz, para tanto suportou por nós um desdém, para tanto suportou por nós uma sepultura, para tanto venceu a morte, para que em Ti, ó Deus, tenhamos vida através do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Teu amor, ó Deus Pai, quanto às doces consolações do Divino Espírito Santo, a graça bendita, salvadora e redentora de Cristo Jesus ressuscitado dentre os mortos, que vive e reina para todo sempre, seja com todo o Teu povo na face da terra, com todo o Teu Israel. Nós oramos e nós mesmos, o Teu povo, dizemos amém. Que Deus nos abençoe.